O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instantezinho. Queridos irmãos, amadas irmãs, nós celebramos hoje o domingo da Epifania do Senhor. Esta palavra tem origem na língua grega e significa manifestação. A pergunta que os magos fizeram, vindo de tão longe, deve ser também uma pergunta que deve tocar em nós, para que nós mergulhemos no mistério da liturgia de hoje. Com esta celebração, nós encerramos o tempo do Natal. Esta liturgia ainda nos coloca diante do mistério da encarnação. Os magos vieram do Oriente, vieram de longe, para se cumprir assim aquilo que Deus havia prometido por meio dos profetas, que das regiões mais distantes viriam homens e mulheres em caravanas enormes para contemplar aquele que Deus colocou como luz para iluminar as nações. Os magos vieram do Oriente até Jerusalém, vieram até o palácio de Herodes para precisamente saber onde nasceu o rei dos judeus. Onde que nasceu o rei dos judeus? Pois nós vimos o astro nos céus, nós vimos sua estrela no Oriente, nós vimos um grande sinal nos céus, que nos fazia enxergar que havia nascido na terra alguém grandioso.
Talvez pudéssemos até imaginar que essa estrela luminosa nos céus era como os céus que tocava a terra. Então, algo de grandioso, algo de luminoso, algo de real, algo de majestoso aconteceu sobre a terra, onde se encontra o Rei dos Judeus, porque nós viemos para adorá-lo. Esta pergunta dos magos deve nos fazer refletir. Talvez ela pudesse ser dita ou perguntada de outro modo: onde Deus se manifestou? Pois nós viemos de longe para adorá-lo. Onde Deus se apresentou, onde Deus se manifestou, onde Deus se apresenta para que nós possamos enxergá-lo, para que nós possamos adorá-lo, onde Deus se faz presente, onde Deus desvelou o seu rosto, onde Deus se manifestou, onde Deus deu-se a conhecer, onde Deus tornou-se alcançável, pois nós viemos de longe para adorá-lo. E onde Deus se manifestou? No filho de Maria. Eles foram até Belém e Deus se manifestou no recém-nascido daquela mulher. Isso nos faz, primeiro, tomar consciência de uma coisa: que o lugar do encontro do homem com Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós não precisamos buscar em outra realidade qualquer lugar para encontrar-se com Deus. Não, Deus já manifestou o seu rosto, Deus já revelou o seu mistério, Deus já se apresentou a nós, e o lugar onde Deus se manifestou, onde Deus mostrou o seu rosto inacessível, foi em Cristo Jesus. Ele é o lugar do encontro com Deus. Então a gente não precisa ficar procurando Deus em outras coisas, a gente não precisa ficar procurando Deus em outras realidades, a gente não precisa deixar-se se iludir por outras coisas que aparecem no mundo como pseudos lugares de manifestação de Deus. Não, tudo que Deus queria manifestar aos homens, Deus o fez no próprio Filho, no Verbo encarnado. Amém? Então não procure Deus no meio de outras experiências religiosas. Não procure Deus entre os búzios, não procure Deus entre as cartas, não procure Deus entre os tambores, não procure Deus entre os despachos, porque Deus não está. Deus se manifestou no Filho, o lugar do encontro da criatura com o Criador em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz das nações, Ele é a glória de Israel, Ele é Deus que encarnou-se na história, Ele é a nossa libertação, Ele nos arranca das trevas, Ele nos tira do medo, Ele nos devolve a vida, Ele nos resgata, Ele nos salva, Ele nos liberta. É Ele, Deus no meio dos homens. A Epifania nos convida outra vez a reencontrar-se com Deus em Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo, amados e amadas, se não for uma experiência da fé, veja, o que brilhava não era a luz daquela estrela, mas o que brilha é Cristo. É Ele a luz dos homens. E é a fé que conduz os três magos a partirem da sua vida, da sua terra, para encontrar o Senhor e para adorá-lo. A fé em nós deve também nos fazer caminhar ao encontro de Cristo. A gente muitas vezes diz que tem fé, mas às vezes a gente quer ficar amarrado na nossa vida. Quantas pessoas vocês conhecem
da própria família de vocês, que vocês chamam para vir para a missa. Eu não preciso ir para a missa, eu fico aqui em casa mesmo. Ou não é assim? Nós mesmos, às vezes, somos assim tendenciados a inventar desculpas para não ir ao encontro do Cristo. Mas a fé, pelo contrário, irmãos, nos lança para o encontro de Cristo. A fé nos impulsiona para a frente para contemplá-lo e para adorá-lo, chegando diante do menino nos braços da mãe de Maria Santíssima. Os magos não tiveram mais dúvidas, pois não mais a estrela clareava o seu caminho, mas a fé iluminava as suas consciências e os seus corações, e olhando no recém-nascido, se dobraram em adoração. Porque veja, a fé nos conduz para a atitude mais nobre e justa do homem diante de Deus. E qual é a atitude? Adorar a Deus. Sabe quando nós somos grandes, somos luminosos e somos luzeiros na vida dos outros? Quando nós estamos de joelhos dobrados. Grande diante de Deus é quem se dobra diante do mistério de Deus. Agora, nós muitas vezes, meus irmãos, dizia o Papa Francisco, sexta-feira passada, quando celebrava a Epifania, no dia 6, que nós cristãos católicos muitas vezes esquecemos de adorar o Senhor. A gente passa aqui no terreiro da igreja, mas a gente não se atenta à necessidade de entrar para adorar o Senhor. A gente nem sempre se deixa guiar pela luz da fé. Mas quando nós permitimos que a luz da fé nos alcance, então a gente abre o coração para entender e descobrir quem é Jesus. Quais foram os presentes que os magos deram ao menino Jesus? Ouro, incenso e mirra. O ouro para simbolizar a realeza, reconhecer que aquele menino é o rei do universo. O incenso, que hoje nós não estamos usando na liturgia, mas deveria, que é aquela fumacinha que a gente usa na liturgia, representa as orações dos homens e das mulheres que se elevam ao céu. É o sinal da divindade de Cristo. Reconhecem eles que ali, naquela criança, Deus se faz presente na história. E a mirra, que era uma espécie de perfume, tinha em previsão o mistério da morte de Cristo. O que Jesus quer de nós hoje não é mais ouro, incenso e mirra, mas é o ouro da nossa liberdade colocada a serviço do seu reinado. É o incenso de uma vida de piedade, de oração e de intimidade com Deus. E é a mirra de uma vida de sacrifícios para realizar os seus planos. Eis os presentes que nós devemos dar ao Deus que se encarnou. Uma vida em consonância com os seus projetos. Amém? Peçamos aos três magos do Oriente que nos dê a disposição para sair de nós mesmos e ao encontro de Cristo, contemplar nele o nosso Rei, o nosso Deus e o nosso Redentor, e abrir os tesouros de nossa vida e entregar-lhe aquilo que nós temos de mais belo, que é a nossa própria história, nossa vontade, nossos sonhos, nossos projetos, nossa intimidade, nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.